Bom, 4 dias depois de trocar afagos públicos com Tarcísio de Freitas, que falava agora a gente, né? Em Santos, né, aconteceu o encontro público, porque já tinha tido uma agenda particular aqui em Brasília. O presidente está usando dessa mesma receita com outros adversários. É que ele sobe no mesmo palanque de outros 2 governadores ligados à direita. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, e Romeu Zema, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, na quinta. Aliados do petista, ouvidos pelos bastidores, veem nesse gesto uma tentativa de furar a bolha bolsonarista e isolar o ex-presidente Jair Bolsonaro nos maiores colégios eleitorais, para construir pontes para as eleições gerais de 2026, já olhando lá adiante. O PT desenhou uma tática eleitoral pragmática agora em 2024, abrindo mão de lançar candidaturas próprias nos maiores colégios eleitorais para apoiar nomes que considerem mais competitivos na disputa contra a direita. Essa é uma apuração minha com Pedro Venceslau. Pedro, também tinha esquecido de outro nome importantíssimo nesse jogo aí das eleições de 2026, que de vez em quando surge como opção da direita, que é o Ratinho Júnior, que teve também aqui, governador do Paraná, esteve aqui no mesmo dia do Tarcísio, junto com o presidente da República, ou seja, Lula como um polvo, conseguindo espalhar os seus tentáculos na direita e trazer para perto, pelo menos para o que lhe interessa estrategicamente nesse momento, que é a fotografia e a ideia de unidade e pacificação do país. E mais do que isso, né, Tainá? Uma imagem também republicana. Cada foto que o presidente Lula faz ao lado de um governador de oposição é uma imagem que vai ser guardada para o devido momento, ou seja, para uma eventual disputa eleitoral, tanto nas disputas municipais como na disputa para 2026. Então, Lula está aos poucos reduzindo resistências entre os governadores de oposição e tentando criar um certo constrangimento entre esses governadores e o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque não houve uma reação contundente por parte dos aliados do ex-presidente, nem do próprio. Pelo contrário, eu sinto um certo clima de resignação com esses movimentos, porque os governadores precisam do presidente mais do que o presidente precisa dos governadores nesse momento. E também a gente percebe que, politicamente falando, esses governadores que foram eleitos na esteira do bolsonarismo, aos poucos foram se afastando, não completamente, porque eles ainda enxergam no governador, no ex-presidente Jair Bolsonaro, uma usina de votos. Como me disse o Fábio Van Garten, né, o advogado do ex-presidente e também seu porta-voz. Então, há um movimento desses governadores de aos poucos começarem a caminhar com as próprias pernas e também de se afastar aos poucos do bolsonarismo, mas sem explodir pontes. Então, um exemplo clássico é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já desautorizou a escolha do Bolsonaro para ser o vice de Ricardo Nunes, né? Disse que essa escolha vai ser uma escolha do grupo e não apenas de uma pessoa. Na prática, está desautorizando. Tirou essa foto com o presidente, depois participou do evento com ele e disse que é isso mesmo, que essa relação tem que existir dessa forma. E agora a gente vê até o Romeu Zema, que é considerado talvez o governador mais antipetista que exista no Brasil hoje, também se aproximando, vai participar na quinta-feira de um evento com o presidente da República. E hoje é o dia, né, do Cláudio Castro. Então, o presidente vai fazendo esses movimentos, vai criando essas imagens, vai criando uma narrativa e vai dificultando a vida dos bolsonaristas. Há também uma leitura política de que o Bolsonaro, como está inelegível, não está abrindo espaço para a criação de um novo quadro político no campo da direita. Isso incomoda demais os potenciais candidatos, porque nem bem ele é o candidato, nem bem ele sinaliza para ninguém. Uma estratégia que, vamos lembrar, é muito parecida com a do Lula em 2018, quando ele estava preso. Era obviamente inelegível, mas esticou a corda até o limite, colocando o Haddad como vice. E quando já era tarde demais, ele lançou o seu candidato a presidente da República. Houve ali uma transferência de votos, mas não houve um esforço real para vencer aquela eleição. A expectativa naquele momento era que o presidente Lula apoiasse um nome do campo da esquerda para enfrentar o bolsonarismo. Ele esperou 4 anos para que esse movimento fosse feito de fato. Então, não é consenso entre os representantes e as lideranças de direita que o Bolsonaro é o melhor nome para liderar esse campo até lá.
E de Joe Biden e Donald Trump também, que não tem renovação lá nos Estados Unidos. Então, essas figuras políticas acabam protagonizando e não aceitam dividir espaço. A gente começou a falar de eleições e o clima abriu bastante aqui em Brasília. Até o clima São Pedro está gostando de falar de eleições municipais.